História para o 8º ano, com a professora Elizabeth Zanon, da Escola Copel. Brasil a caminho da independência. Então vamos lá entender um pouquinho como foi todo esse processo. Napoleão e a família real foi uma perseguição que acabou em independência. Então Napoleão começou a perseguir a família real e essa perseguição gerou a independência do Brasil. Então é um longo processo que começa com essa perseguição. Fugindo da invasão napoleônica, Dom João VI e a corte portuguesa chegaram ao Brasil. Trouxeram consigo mudanças que culminariam na independência da então colônia brasileira. E aqui está a figura de Napoleão Bonaparte, o grande responsável por tudo isso. Napoleão Bonaparte, ele até hoje é um dos nomes mais expressivos na história mundial, sendo lembrado não apenas por suas façanhas militares, que eram muitas, mas principalmente por sua liderança e sua audácia. Era um cara audacioso e um líder nato. O imperador francês ele era tão bom, tão eficaz em combate, que ele conquistou diversas nações europeias, dominando um território gigantesco. Entretanto, nem tudo saiu sempre da forma como ele queria, né? Mesmo sendo bom, audacioso, mas de vez em quando dava errado. A família real portuguesa, além de desafiar uma horde de Bonaparte, ainda conseguiu evitar por pouco com que seu país fosse invadido. E aí a fuga que deu certo, né? Aqui tem um mapa mostrando essa fuga, onde eles saem de Portugal e aí eles vêm vindo, parando em ilhas e acabam chegando no litoral brasileiro. Em decorrência do bloqueio continental, que era o bloqueio imposto por Napoleão, que nenhuma nação poderia negociar com a Inglaterra, decreto de proibição, fez com que o Portugal não aceitasse apoiar esse decreto. E aí o Brasil passou então pelo período joanino. O príncipe de Portugal, à época Dom João VI, pressionado pelos ingleses, desobedece esse bloqueio. E por conta disso, o imperador francês vai declarar então uma punição para os portugueses, que vai invadir Portugal. A corte portuguesa, então, temendo essa invasão, vem para o Brasil, que ainda era uma colônia. O que ninguém esperava é que a fuga ia ter um sucesso, e muito menos que pudesse trazer consequências positivas para o Brasil. Tal fato contribuiu para o desenvolvimento do Brasil e sua posterior elevação ao Reino Unido de Portugal de Algarves, no mesmo ano da morte de Napoleão, com o objetivo de que Portugal tivesse assento no Congresso de Viena. Esse fato, e sobretudo depois também o regresso de Dom João VI após as reivindicações da Revolução do Porto, só aceleraram o processo de independência no Brasil. E aí aqui eu coloquei uma imagem como seria essa vinda da família real para o Brasil. A família real no Brasil. Essa chegada dos Braganças para cá aconteceu em 22 de janeiro de 1808. E após 54 dias de viagem, os portugueses chegaram em Salvador e lá ficaram por alguns dias. Com isso, se iniciou um período da história brasileira conhecido como período joanino. Em Salvador, Dom João tomou uma medida muito importante, que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então, qualquer nação amiga poderia negociar, trazer mercadoria, levar mercadoria do Brasil. Essa medida ela vai promover mudanças para a economia brasileira e vai aumentar também a influência dos ingleses no nosso comércio. E em 8 de março, essa corte ela vai chegar no Rio de Janeiro, seguida de outras embarcações que tinham se perdido durante a viagem. Então, eles ficam de janeiro até 8 de março, esperando essas outras embarcações que estavam ainda à deriva, perdidas, para depois seguir viagem para a região do Rio de Janeiro. A presença da família real aqui, ela ainda trouxe transformações significativas que adiantaram o percurso do Brasil na direção da independência. Construindo a corte, o Rio de Janeiro e a nova ordem urbana. Com a chegada da família real, muita coisa teve que ser mudada, adaptada na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa migração, ou fuga, ou viagem, pode ser chamada de qualquer uma dessas opções, programada ou às pressas, produziu um marco sem precedente na história do Império Colonial Português. Por quê? Porque pôs em prática a ideia do Império Luso-Brasileiro e promoveu grandes transformações
entre as mais importantes, a que torna-se a colônia uma metrópole. Na realidade, a colônia brasileira se torna uma metrópole, então foi a maior mudança de todas. Nunca antes tinha acontecido isso. E aí a nova sede do Império, que é o Rio de Janeiro, foi certamente a cidade que sofreu as maiores modificações, tanto no espaço urbano como também nos costumes. E aí no Rio de Janeiro, antes de 1808, ela era uma cidade colonial de proporções moderadas, era uma cidade de casas térreas, simples, ruas estreitas, falta de calçamento. Era uma cidade ocupada por escravos, libertos, brancos, pobres e comerciantes e artesãos. Tinha uma pequena presença só de senhoras brancas. Os atrativos sociais do Rio de Janeiro eram poucos, limitavam-se a idas à igreja, às procissões, às festas religiosas e a passeios no passeio público e outras poucas áreas propícias à caminhada. Os governadores da cidade e os vice-reis já realizavam esforços, quase que sempre com verbas poucas e bem reduzidas, para tornar Rio de Janeiro menos insalubre e para melhorar a ordem urbana. Então, concentrava-se em vales, essa região, cercada de grandes morros, que dificultavam a circulação do ar, o que favorecia a proliferação de doenças, além de manter um calor sempre abafado e úmido nas ruas e casas. Então, o maior problema no Rio de Janeiro, antes de 1808, eram os pântanos e charcos que deixavam o ar sempre úmido, o que, associados ao intenso calor, conformavam ambientes propícios para o desenvolvimento dos miasmas, das febres perigosas, das doenças. E o Rio de Janeiro, com a chegada da família real, vai mudar um pouquinho. A derrubada de um dos morros para facilitar a circulação dos ventos, vai ter o aterramento de brejos e alagadiços, vai se abrir largas ruas e também vão impedir a construção dessas casas baixas. As aposentadorias, que eram os despejos por ordem real, acabou gerando falta de lugar para morar, disputa e ódios entre súditos da cidade e os que vinham de Portugal. Então, as pessoas acabaram sendo obrigadas a sair de suas casas para entregar para a família real, começou a ter esses conflitos. O aumento exorbitante no preço das casas e dos aluguéis, e também acaba desestimulando novas construções, porque eles tinham medo de fazer uma construção e ter que entregar essa construção depois para a família real. A falta de água, saneamento e víveres foram outros impasses. E esses víveres são as comidas, os animais vivos, para alimentar toda essa população. Então, o Reino Unido, a Portugal e Algarves foi o nome que o Brasil recebeu, que ele foi elevado a esse Reino Unido. E essa mudança de status está intimamente relacionada à mudança da corte lusitana para o Brasil e ao Congresso de Viena. Então, foi uma mudança de status. Dom João VI reinava sobre os domínios lusitanos a partir da colônia brasileira. Então, por isso que foi necessário mudar esse nome. Durante o Congresso de Viena, a família real portuguesa estava no Brasil numa situação politicamente estranha. Por quê? Dom João governava o reino a partir de uma colônia. Isso era incorreto. O correto era o rei estar na metrópole para governar suas colônias, e não ao contrário. Então, formalmente, ele não estava dentro do reino português, mas sim em uma possessão além-mar de Portugal. E segundo os princípios adotados pelo Congresso de Viena, a Casa de Bragança, que reinava em Portugal antes da invasão napoleônica, ela seria restaurada. Porém, João de Bragança, que é o Dom João VI, ele estava no Brasil e não estava em Portugal para essa restauração. E aí o Brasil era somente uma colônia, não tendo os mesmos status políticos que o reino tinha. A saída encontrada, então, para esse problema foi resolver essa controvérsia quando eles têm a ideia de elevar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. E a missão artística francesa, ela vem também para o Brasil em 1816.
Ela era essencialmente voltada para o domínio religioso e ainda vive sob o regime de associações de artesãos. Então, ela era algo muito fechada, muito restrita. Ela passou a retomar os laços culturais entre a França e Portugal. Então, quando Dom João VI autoriza essa missão artística francesa no Brasil, ele mostra que ele está retomando aqueles laços com a França. E esse grupo que vem para cá dessa missão artística, ele organizou a partir de agosto de 1816 a Escola Real das Ciências, das Artes e Ofícios, que depois vai ser transformada na Imperial Academia e Escola de Belas Artes do Brasil. Aqui essa imagem é uma brasileira mulata indo passar as festas de Natal no campo. É uma pintura em papel, em aquarela, de Jean-Baptiste Debré, que foi um dos que vieram para cá nessa missão artística francesa. A insatisfação colonial ela era grande. Primeiro, para bancar a coroa aqui, os impostos aumentaram. A alta do preço dos produtos básicos também ocorreu, e a falta de empregos. E aí a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Quem é que estava com esses 3 pesos? O povo, a classe mais pobre, a classe trabalhadora. E aí, com essa insatisfação, ocorre a Revolução Pernambucana de 1817, que foi uma revolta social que ocorreu em março de 1817. Esse movimento teve caráter separatista, ou seja, eles queriam separar Pernambuco do Brasil, e também ficou conhecido como a Revolução dos Padres, devido à participação ativa dos padres e também da Igreja Católica. A capitania de Pernambuco era uma das mais ricas da época e campeã na produção e na exportação de açúcar, da cana-de-açúcar. Logo, ela era a que mais rendia lucros aos portugueses. E lógico que os portugueses não iam querer perder, não iriam querer se separar da capitania de Pernambuco. Então, impulsionados pelos ideais iluministas da Revolução Francesa e naquele lema da liberdade, igualdade e fraternidade, os pernambucos eles sentiam-se injustiçados pela quantidade de tributos que tinham que pagar para sustentar os luxos da monarquia, que estava lá no Rio de Janeiro, bem distante deles. E aí também tem uma outra revolução que vai dar uma dor de cabeça aqui, que é a Revolução do Porto. Influenciados pelas ideias difundidas pelas lojas maçônicas, pelos liberais emigrados e principalmente em Londres, os portugueses criticavam e questionavam a permanência da corte no Rio de Janeiro. Eles não aceitavam o porquê que a corte continuava no Rio de Janeiro. O momento ele era favorável à eclosão de um movimento liberal. Então, em 1817, Gomes Freire de Andrade, que ocupava a posição de destaque dentro da maçonaria, liderou uma revolta para derrubar o Lord Beresford e implantar um regime republicano em Portugal. Já que a família real não estava lá, vamos dar um golpe e vamos implantar uma república. A descoberta desse movimento e a confirmação de sua ligação com a maçonaria desencadeia uma grande perseguição aos maçons, culminando com a proibição da sociedade secreta por Dom João VI, não só em Portugal, como também no Brasil. Então, quando Dom João VI descobre que os maçons que estão tentando dar um golpe e implantar a república no Portugal, ele acaba proibindo a maçonaria tanto em Portugal como no Brasil. Os portugueses sofriam ainda a influência desses movimentos lá na Espanha, que já aprovaram uma constituição lá em 1812, onde em inícios de 1820 ocorreu uma revolução liberal. Então a insatisfação estava grande aqui também. E aí, em agosto de 1820, começou na cidade do Porto um movimento liberal que logo se espalhou por outras cidades, consolidando-se como a adesão de Lisboa. Então não houve nenhuma resistência nesse movimento. E iniciada pela tropa irritada com a falta de pagamento e por comerciantes descontentes, conseguiu o apoio de quase todas as camadas sociais, o clero, a nobreza e o exército. Ou seja, Portugal estava vivendo um caos sem o seu comando, sem a família real lá. A junta governativa de Lord Beresford foi substituída por uma junta provisória que convocou as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa para elaborar uma Constituição para Portugal.
Então, os maçons que tinham ficado na junta governativa em Portugal, no lugar de Dom Pedro de Dom João, acabaram sendo depostas e foi colocada uma nova junta provisória até se elaborar a Constituição Portuguesa. Enquanto essa Constituição estava sendo feita, entrou em vigor uma Constituição provisória que seguia o modelo espanhol. A Revolução Vitoriosa, a Revolução do Porto, exigia o retorno da corte, visto como uma forma de restaurar a dignidade metropolitana, que para eles não era digno a metrópole ser comandada pela colônia. Tinha que ser ao contrário, né? Então, eles queriam essa restauração e também queriam a exclusividade do comércio com o Brasil. E aí vem o processo da independência. Aqui tem essa foto do memorável e ela vai acontecer de fato durante a regência de Dom Pedro de Alcântara no Brasil. As cortes portuguesas, que é uma instituição surgida com a Revolução do Porto, tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal, ou envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência de retorno do príncipe regente para Portugal. Então, esse monte de exigências era prejuízo para o Brasil, para os brasileiros. Então, essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e também do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou ainda mais essa ideia de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. Então, essa exigência de retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil. E aí, em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal e a reação decorreu da criação do Clube da Resistência. Em 1822, com mais de 8.000 assinaturas, o documento ele exigia a permanência do príncipe no Brasil. Supostamente motivado a esse monte de assinaturas, Dom Pedro fez aquele momento histórico, que até hoje os historiadores não sabem se realmente ele falou essa frase, mas o dia ficou conhecido como o dia do fico. A questão é, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa frase nem o historiador conseguiu comprovar que realmente foi dita, né? Porém, a sucessão de acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis para incitar o Brasil à ruptura com Portugal. Acredita-se também que Maria Leopoldina e José Bonifácio foram os grandes incentivadores, grandes influenciadores desse processo da independência do Brasil. E em maio de 1822, então, foi decretado o Cumpra-se. Era uma medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe. Ou seja, não adiantava vir nenhuma ordem de Portugal se o príncipe não validasse essa ordem. No mês seguinte, junho, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. E aí teve algumas guerras de independência. Uma delas ocorreu na Bahia. O brigadeiro Madeira de Melo não reconheceu o governo de Dom Pedro. Em contrapartida, a Câmara de Vila da Cachoeira manifestou seu apoio à nova autoridade imperial e pediu auxílio militar contra o brigadeiro. O governo enviou, então, as suas tropas, os seus homens. Nesse meio tempo, o brigadeiro Madeira de Melo não havia recebido o apoio de tropas vindas de Portugal. As tropas brasileiras buscaram reforço de outros combatentes localizados em Alagoas e Pernambuco, e as tropas brasileiras cercaram a cidade de Salvador, tentando acabar com os suprimentos que mantinham essas tropas lusitanas nessa região. Do lado de Dom Pedro I, o almirante britânico Lord Cochrane apertou o cerco a Salvador, bloqueando assim todas as vias de acesso marítimo. Prevendo que não ia conseguir resistir muito tempo, Madeira de Melo então acaba cedendo às pressões das tropas brasileiras e abandonou o país rumo a Portugal. E aí, as guerras de independência também ocorreram no nosso Piauí.
As autoridades também fizeram oposição ao novo governo, enquanto outros grupos simpatizavam com o governo de Dom Pedro I. O então governador João José da Cunha Fidié, que era o governador piauiense, enviou tropas para combater um levante patriota organizado na vila de São João da Paraíba. E aí, derrotados pelo governador, os revoltosos pediram ajuda da junta governativa do Ceará. Mesmo tendo derrotado algumas das sublevações patriotas, Fidié logo não resiste aos novos ataques de Dom Pedro I e se rende em julho de 1823. E aí também teve a Guerra de Independência na região da Cisplatina. Tropas da região haviam declarado sua total fidelidade ao governo de Portugal. Liderados por Álvaro da Costa de Souza Machado, essas tropas da cidade de Montevidéu não prestaram contas a Dom Pedro I. Em contrapartida, então, o Barão de Laguna, que é Carlos Frederico, vai apoiar Dom Pedro I. Estava assim instituída uma rivalidade entre forças militares da região sul do Brasil. E em pouco tempo, o Barão de Laguna mobilizou tropas para obrigar Álvaro da Costa a reconhecer essa independência brasileira. E em outubro de 1823, então, navios brasileiros fizeram a interdição do Rio da Prata, que era a única saída marítima da província da Cisplatina. E sem o reforço militar de Portugal, Álvaro da Costa firmou um acordo com as tropas imperiais de Dom Pedro I e bateu-se em retirada rumo a Lisboa, dando fim aos combates pela independência do Brasil. E aí vem a nossa atividade de hoje. Vocês vão responder a atividade do capítulo 8, tanto do livro didático como do material suplementar. E no nosso plantão de história, ou na nossa videoaula, nós iremos fazer a correção e fazer um mini debate, certo? Então, estudem, estejam preparados, que eu vou fazer alguns questionamentos para vocês. Qualquer coisa, estamos via WhatsApp e no plantão papel.